Boa noite, irmãos, tudo bem? Muito bom estarmos aqui para louvar a Senhor. Eu te convido a ficar de pé, para juntos em uma só voz declararmos a graça de Deus, essa maravilhosa graça que nos resgatou, que nos salvou, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos deu todo o amor e espera de nós um coração quebrantado, um coração na presença dEle. Por isso vamos orar antes de termos esse momento de adoração. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Pai, por esses irmãos que se reúnem aqui. Obrigado pelos irmãos que estão em sua casa, participando do culto online. Obrigado por aqueles que já vieram pela manhã. Que nós juntos nessa celebração de ceia possamos declarar que somos um corpo em Cristo, que nós adoramos um Deus único, como um só corpo, um só respirar. Nós declaramos palavras de adoração a esse Deus. Por isso, Senhor, coloque em nossos lábios, coloque, Deus, palavras de adoração nessa noite. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, Pai, pois somos humanos, imperfeitos, carecemos da Tua graça. E por isso nós declararemos essa graça, pois sem ela não haveria vida, sem a Tua morte não haveria vida, sem o sangue na cruz não haveria vida. E a vida existe, ela está em Cristo ressuscitado dentre os mortos. E é isso que nós pregamos, Pai. Nos ajude a Te adorar de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. O jugo do meu pecado é tão mais forte, é meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra, trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, é como o sol que a face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno.
levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, você pode aplaudir o nome de Jesus. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Jesus, e agradecemos a Ti por essa grande, maravilhosa graça que repousa sobre nós e que nos dá a graça de sermos chamados de filhos e filhas do Senhor. Amém. Irmãos, sejam bem-vindos. A palavra de Deus diz em Hebreus 4,16 que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, porque lá nós recebemos socorro e encontramos misericórdia na ocasião que precisamos. Então, é no trono da graça que a gente chega, essa noite na presença de Jesus, e somos acolhidos, não pelo que nós fazemos, não porque acertamos o alvo e nem porque erramos de feio, é porque a graça de Jesus nos encontra, nos chama de filhos e filhas, nos coloca nessa mesa linda chamada Ceia do Senhor e nos dá o direito de sermos herdeiros em Deus de todas as suas bênçãos e todas as suas promessas. Amém. Então hoje essa graça nos transforma a pessoas pecadoras, como você e como eu, em pessoas adoradoras. Então aproveite esse momento para adorar o Senhor Jesus de todo o seu coração. E eu queria que você, antes de se assentar, manifestasse essa graça sobre a vida de outras pessoas também, com um aceno, com um toque, da maneira como você se sentir confortável, mas diga para ela, que bom que você está aqui, seja bem-vinda em nome de Jesus. E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ficamos felizes de receber você e que você possa adorar conosco essa noite aqui nesse lugar. Irmãos, nós estamos muito felizes de poder receber cada um de vocês aqui, mas estamos mais felizes porque recebemos visitantes. E se você é um desses visitantes que vem hoje pela primeira vez aqui na nossa igreja, ao final da nossa celebração, eu queria que você passasse na nossa livraria e retirasse ali um presente que nós preparamos para você, para dizer muito obrigado pela sua visita. E eu queria também dizer um muito obrigado especial a todos que participaram da Festa das Nações. Aqui nós queremos encerrar, depois de tudo que nós passamos e vivemos aí nesse mês de maio, quase que nós tivemos que cancelar o nosso bolinho, mas ainda conseguimos ajustar a agenda e fizemos na noite de ontem a entrega de 1000 bolinhos de bacalhau, que a nossa equipe trabalhou, uma equipe maravilhosa, que ajudou no doce, que ajudou fazendo pastel, hambúrguer, yakisoba, cachorro quente, batata frita, e ontem nós encerramos com chave de ouro com bolinho de bacalhau. Então muito obrigado a todos que trabalharam, arregaçaram as mangas, mesmo em tempos críticos como esse, vieram servir nesse lugar. E a todos também que adquiriram algum dos nossos itens e pôde abençoar a nossa igreja. Através desses recursos levantados, muitas pessoas doaram também, nós poderemos adiantar várias parcelas da nossa casa. Então todo o recurso que nós arrecadamos, pelo menos de 3 a 4 parcelas, nós poderemos já quitar da nossa casa aí, já podemos ter em caixa, porque nós temos 10 parcelas pela frente, 3 a 4 já estão garantidas, graças à sua participação. Então Deus abençoe e obrigado por ter participado conosco disso. E também estamos fazendo alguns ajustes aí enquanto está acontecendo o decreto. Então nessa terça-feira a nossa celebração continua às 19 horas, mas as crianças não estarão conosco, tá bom, queridos? Aliás, elas não terão a celebração infantil. Crianças podem vir, mas ficarão acompanhadas dos pais aqui no templo, ou dos responsáveis, porque as escolas estão com aula online novamente, as escolas particulares também. Então se eles evitaram um contato presencial, é mais do que coerente nós também não trazemos as nossas crianças para uma celebração entre elas. Então podem vir as crianças? Sim, desde que estejam acompanhadas com os pais no momento de celebração dos adultos. E esperamos que logo, logo, retornando às atividades presenciais das escolas, nós possamos trazer também de volta as nossas crianças aqui, tá bom? Mas terça-feira, nossas atividades com crianças está provisoriamente cancelada.
e também o nosso bazar missionário. Eu quero agradecer a Deus por você que tem doado, tem trazido, pode continuar trazendo, nós precisamos disso para continuar equipando o nosso bazar, mas ele aconteceria nesse sábado e não faremos, por motivos de segurança também, diante desse momento, para que a nossa equipe esteja protegida e as outras pessoas que também venham aqui possam se aglomerar e ter também dificuldades. Então nós decidimos por adiar o nosso bazar missionário. Traremos uma nova data para toda a igreja poder participar, mas enquanto isso você pode trazer a sua doação para nós. E a sua doação é muito bem-vinda também quando nós falamos em dízimos e ofertas. Eu agradeço a Deus pela sua participação, agradeço a Deus por sua entrega, agradeço a Deus por tudo que você tem trazido no altar do Senhor, e que Deus possa, com a graça dele que nós cantamos aqui agora, que é tremenda, recompensar suas mãos generosas. E se você está aqui no nosso meio, não tem condições de ser generoso, pelo contrário, precisa da generosidade da nossa igreja, é mais do que lógico que nossa igreja seja uma bênção na sua vida. Então, se você está aqui, e você é da nossa família da fé, está passando por uma dificuldade, uma necessidade, um aperto, por favor nos comunique. Nossa igreja tem sido abençoada, nada mais justo que nós retribuirmos isso e abençoar também a sua casa e a sua família. Mas fale para nós, para que a gente possa também poder ministrar a sua vida com essas bênçãos generosas que Deus tem nos dado. Vamos colocar em pé, queridos, nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está aí na sua casa sabe como fazer, você pode fazer o Pix, que é pelo CNPJ da igreja ou pelas transferências bancárias. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida essa noite. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por podermos celebrar o nome de Jesus com toda alegria. E nós vamos cantar que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nós nos alegraremos no Senhor. Pai, é provável que algumas pessoas aqui não tenham tantas coisas para oferecer. Pelo contrário, algumas venham a faltar. Mas que isso não impeça dessa pessoa e de todos nós oferecemos a Ti a nossa alegria, a nossa celebração, com a ação de graças, dizendo que o Senhor é bom e todas as coisas estão em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantarmos, essas urnas que estão aqui à frente, você pode vir trazer a sua contribuição. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti.
me alegrarei em ti. Declarará uma só voz ainda. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, aplauda a Deus que tudo proveu, Senhor. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que os nossos olhos não vejam muitos frutos, nem tanta abundância assim, e nem tanto as coisas melhorarem. Nós sabemos que o Senhor está no controle, sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é tremendo, Pai. Que o Senhor aumente a nossa fé, nos faça ver no sobrenatural, nos faça ver além do natural, ver o quanto o Senhor é vitorioso, o quanto o Senhor é tremendo, o quanto o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Que o Senhor traga um novo fôlego para as nossas vidas, que o Senhor traga uma nova perspectiva para as nossas vidas, que o Senhor traga esperança aos nossos corações, quando nós declaramos: vitorioso és. Na tempestade Tu estás, na tribulação Tu estás, na tristeza Tu estás, na saúde, na doença, em todos os momentos Tu estás. Que o Senhor nos ensine, Pai, a considerá-lo como o bem mais precioso nesses momentos. Não é o dinheiro que pode nos ajudar, não são as melhoras no sistema de saúde que podem nos ajudar, não é a vacina, não são os governos, Pai, pois nós cremos na mão que governa, nós cremos no Senhor que governa, nós cremos que naquele que pode realmente nos ajudar, aquele Deus de graça, cheio de amor. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome
como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso Vamos declarar uma só voz, Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso, grandioso, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aplauda que Ele é grande, Ele é o nosso grande Deus. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor. Que canção que traz um refrigério ao nosso coração, uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto. Se você quiser, depois, no final da nossa celebração, nossa livraria também tem alguns livros, alguns materiais muito interessantes lá, de boa qualidade e a preço também muito acessível. Então, depois do culto, dá uma passadinha e confere lá, que nós trouxemos algumas coisas interessantíssimas. Por exemplo, esse aqui, Ego Transformado, de um pastor norte-americano chamado Tim Keller. Ele fala muito sobre o que acontece quando a salvação encontra o nosso coração, o processo dentro de nós, na alteração de nossos hábitos, modelos de pensamento, de cultura. É um livro muito interessante. E o Max Lucado é uma leitura prazerosa, é uma delícia de ler livros do Max Lucado. Você não precisa se esforçar muito para prestar atenção, se esforçar muito para compreender, porque ele pega fatos do dia a dia, da sua rotina, aplica a palavra de Deus e traz lições riquíssimas. E tem várias unidades do Max Lucado lá. Eu sugiro esse aqui, o Derrubando Golias, que fala sobre a história do rei Davi, de um jeito muito prático, muito fácil de ser compreendido, mas tem outros materiais lá também do Max Lucado, tá bom? Passa depois, dá uma olhadinha, porque a gente trouxe isso especial para você crescer na fé. Nós não temos nenhum interesse de
economicamente trazer algum benefício para a igreja, a gente repassa até o preço de custo, para que você tenha acesso a uma boa literatura, um preço acessível e também possa crescer no seu conhecimento da palavra. E, por falar em conhecimento da palavra, a gente vai continuar falando sobre o conhecimento da igreja de Jesus. O que a gente precisa saber sobre essa igreja? Qual é o DNA dessa igreja que nós estamos falando aqui? Opa, deixa eu voltar aqui. Isso. Qual é o DNA dessa igreja? Qual é a característica dessa igreja? Bom, talvez você não entendeu muito bem o que significa a palavra DNA. Espera aí que eu vou explicar. Mas não vou explicar em termos científicos, não. Eu vou mais para o lado de uma pessoa que não conhece muito essa área, explicando dentro da minha ideia. O DNA é um conjunto de moléculas que está dentro do nosso organismo e que tem por responsabilidade codificar a nossa vida e ser o responsável por coordenar todo o nosso processo de desenvolvimento e funcionamento. Então o DNA ele é o responsável por trazer todas as características que nós temos. E no caso dos seres humanos, inclusive as características psicológicas e não apenas características físicas. Você tem os olhos azuis e você gostaria de ter os olhos pretos como de jabuticaba? Pois é, o seu DNA não permite que essa mudança aconteça com você. Eu queria ter os olhos azuis, mas os meus olhos são pretos como a jabuticaba. Pois é, justamente o seu DNA em operação. Você queria ter cabelo também depois dos 40 anos, ou dos 30, como o pastor Denis? Pois é, eu também queria, mas o DNA não permite esse tipo de privilégio para algumas pessoas, que podem ter cabelos ainda depois dos seus 30 e 40 anos. Ou seja, o DNA carrega em si todas as informações de qual a altura que nós chegaremos, qual é o peso que nós teremos, né? Lógico que com os hábitos alimentares mudando isso tem alterado um pouco, qual é a característica da nossa pele, né? Se teremos acne na nossa adolescência ou não, teremos o privilégio de passar a adolescência sem esse tipo de desconforto, está tudo lá, tudo registrado nesse mapa, nessa planta base de todos os seres vivos. Inclusive, por exemplo, se você for estudar uma árvore ou um fóssil e encontrar o DNA, você consegue decompor aquilo e encontrar muitas informações sobre o que foi, o que era aquele tipo de espécie. Isso é muito interessante. Mas, quando nós falamos em DNA, nós falamos de um limite. Nós falamos não apenas de características. Nós falamos que estamos até ali e para superar aquele limite, é preciso então desafiar, é preciso mudar, é preciso se transformar. Nessas múltiplas combinações, nessas grandes arquiteturas biológicas, vão surgindo novos tipos de comportamento, hábitos alimentares e outras características também da vida humana ou dos seres vivos. Logicamente que nós não podemos aplicar isso à igreja. Quando nós estamos falando em DNA, nós não estamos falando de DNA físico da igreja, até porque a igreja não é física. Nós não podemos tirar um DNA dessa parede, não podemos tirar um DNA desse prédio. Ele não significa absolutamente nada quando o povo de Deus não está aqui. Ele não significa absolutamente nada quando o povo de Deus não se reúne nesse lugar. Por isso, que quando nós falamos em DNA, nesse caso da igreja, nós estamos falando de uma característica singular, primitiva, primordial, que foi a característica que Jesus plantou quando ele inaugurou a igreja. Quando Jesus inaugurou a igreja, o que ele pensava sobre nós? Qual era o propósito, a natureza, a missão? Porque quando Jesus criou a igreja, inaugurou, assim como Deus tirou Eva do Adão, Deus também tirou a igreja de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja e a igreja vem de Jesus. Também trouxe junto com esta igreja, não as construções e nem tão somente os templos que estão espalhados pelo mundo, o povo de Deus, ele colocou uma característica, uma genética espiritual, um elemento que nos define. Até então nós já falamos sobre a celebração, nós já falamos sobre a cooperação, nós falamos de coisas e elementos aqui que são características do DNA da igreja. Agora, esse é um momento importante que eu gostaria de destacar para você. Qual seria um dos DNAs mais evidentes da igreja de Jesus se você olhar na Bíblia? Qual seria? Qual seria o DNA, um dos mais claros, quando você olha para o nascimento da igreja,
o desenvolvimento dela e a aparição dela no mundo, qual seria? Eu trouxe um episódio das Escrituras que está registrado em Atos capítulo 17. E eu queria que você olhasse comigo para ver se você consegue identificar uma característica que está no DNA da igreja primitiva e que deveria ser o nosso. Infelizmente, as muitas combinações com esse mundo, as múltiplas combinações com o mercado, com o consumo, com a cultura, trouxe talvez uma distorção da genética espiritual do que significa ser igreja, corpo de Cristo. Mas não se preocupe, porque há a solução e a salvação para nós. Porque ainda que o DNA tenha sido recombinado, ele carrega informações da ancestralidade, ele carrega informações da hereditariedade. Ainda que você olhe na sua Bíblia e veja uma grande lacuna e um vácuo com a igreja que você vê hoje e experimenta hoje, há uma salvação para nós. A investigação das Escrituras nos faz reconectar ao DNA da igreja primitiva, ao elemento central, a primeira espécie de igreja que pisou sobre a face da terra e que nós precisamos recuperar, desentulhar e recapturar para que possamos viver mais parecidos com ela. Quer ver o texto? Está lá registrado em Atos 17, versículo de número 1. Paulo está com Silas passando por várias cidades pregando o evangelho e diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Eles passaram por várias cidades e chegaram na igreja dos judeus. E os judeus não acreditam em Jesus, certo? E seguindo o seu costume, Paulo foi falar à sinagoga. Ele foi e ficou 3 sábados discutindo com eles com base nas Escrituras. Então vocês querem ver as Escrituras? Nós acreditamos no Messias. Abra a sua Escritura e compreenda comigo. É o que Paulo estava dizendo e fazendo na sinagoga. Só que isso não ficou muito legal, não. Paulo começou a expor isso para todos, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, enquanto outros, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Ou seja, alguns começaram a se converter. Entre eles, pessoas inclusive mais estabelecidas socialmente. Aí vem um problema. Porque até então, enquanto o cristianismo é inofensivo, pode falar das suas ideias, pode falar do que vocês pensam, mas a partir do momento que começa a trazer pessoas para o seu lado, ele começa a incomodar. E aí os judeus fazem algo interessante. Os judeus ficaram com inveja. Inveja. Não queriam que aquilo acontecesse. Então reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Até naquele tempo já existiam os desocupados que estavam lá fazendo nada e foram fazer nada em outro lugar. A gente sempre diz que em grandes manifestações onde as pessoas estão lutando por seus direitos, existem os manifestantes e existem aqueles que estão junto com os manifestantes. Eles não sabem o que estão manifestando, eles não sabem o que significa aquele momento, mas estão lá porque estavam desocupados e foram fazer nada em outro lugar. E lá estavam os desocupados agora fazendo uma turba, fazendo um levante contra os discípulos de Jesus, e iniciaram um tumulto com a multidão, invadiram a casa de Jason. O Jason tinha recebido Paulo e Silas muito cordialmente, para que pudesse se hospedar com ele, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Não encontraram Paulo e Silas, eles não estavam lá. E o que acontece então? Os não achando, eles arrastaram Jason e alguns irmãos que já estavam lá celebrando o nome de Jesus, para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Olha só que interessante, eles já trouxeram um diagnóstico, já trouxeram a característica. Esses homens que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. E então, continue o texto, versículo de número 7. E Jason os recebeu em sua casa. Eles estavam dizendo, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César. Olha aí o argumento. Dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus, que não é o César. Ouvindo isso, a multidão então, e os oficiais da cidade ficaram tumultuados, agitados, ficaram de alguma maneira muito alvoroçados. É a mesma palavra. Preste bem atenção nas duas palavras que aparecem.
esses que chegaram até aqui alvoroçaram o mundo. Tem alvoroçado o mundo. E agora no final do texto, os oficiais e a multidão se alvoroçaram, ficaram agitados. Eu pergunto para vocês, olhando para essas duas palavras, qual seria uma característica que está presente no DNA da igreja de Jesus? Qual seria uma das marcas garantidas de que essa, de fato, é a comunidade de Jesus? Tem algum palpite? Prestem bem atenção. Tem causado alvoroço por todo mundo. Quem causa alvoroço por todo mundo, quem causa esse tipo de tumulto, quem causa esse tipo de constrangimento, o que seria? Um revolucionário. Portanto, a igreja de Jesus, que eu quero hoje ministrar ao seu e ao meu coração, é uma igreja de comunidade, ou de comunidade de pessoas revolucionárias. A igreja de Jesus é uma comunidade revolucionária. E não poderia ser por menos. Não deveria ser diferente. Porque quem é o inaugurador da igreja? De onde a igreja foi tirada? De Jesus. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E o que Jesus foi? O que Jesus foi? O que ele fez? Irmãos, Jesus foi crucificado. A crucificação não foi um tipo de execução marcada somente para Jesus, o Filho de Deus. A execução nos tempos romanos era um instrumento de expor rebeldes e revolucionários à vista de todo mundo, dizendo assim: todo aquele que quiser ser rebelde como esse homem vai morrer desse jeito e sofrer dessa forma. A crucificação era um ato cruel, atroz, indigno, desumano. Eles ficavam ali presos por dias, inclusive, até dar o último suspiro. E os romanos gostavam de usar esse instrumento para repreender e reprimir qualquer tipo de levante e revolução. Jesus foi crucificado como um revolucionário. Porque se você estivesse ao lado da República Romana, se você estivesse ao lado do imperador César Augusto, você estava em paz. Você tinha acesso a seguro social, você tinha acesso aos planos de saúde, você tinha acesso, inclusive, a algumas ajudas financeiras. Mas se você se opusesse em algum momento contra César, se prepare, porque a Pax Romana entra em ação. Pax Romana significa que a espada de César ia entrar para expor rebeldes e pessoas que iriam fazer sedições, para que de nenhuma forma ninguém pudesse se levantar contra aquele império. Jesus não tinha medo de Roma, Jesus tampouco tinha medo de César. Jesus revolucionou o pensamento da época. Jesus revolucionou os comportamentos da época. E Jesus incomodou profundamente a César, por isso, e também aos fariseus, e por isso foi parar na cruz do madeiro. Obviamente, a gente pode já perceber que se nós fomos gerados em Cristo como igreja, e se o fundador da igreja de Jesus, ele mesmo é o revolucionário, a igreja nunca é neutra, irmãos. A característica da nossa comunidade de fé, chamada corpo de Cristo, ela não pode ser neutra. Até porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, lembra? Jesus disse o seguinte: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Irmãos, para que serve um sal? Ele é o tempero, ele é o que dá sabor. E Jesus diz: se o sal que está em vocês aí não salgar, para que serve? A não ser para ser lançado e pisado pelos homens. Se a luz que está em vocês não brilha, para que serve? Se a luz que está em vocês não brilha, é melhor então que todo mundo viva em escuridão. Ou seja, a igreja de Jesus não é neutra. Ela não cruza os braços enquanto as atrocidades acontecem. Ela não cruza o braço enquanto a corrupção se desenvolve. Ela não enfia as mãos em seu bolso e diz: não diz respeito a mim, afinal de contas, isso é uma cultura da cidade. Ela não dá desculpas esfarrapadas dizendo assim: não, aquela pessoa fez por onde merecer. Ela não tolera, irmãos, o abuso, a violência doméstica. Ela não tolera a intolerância. Ela não tolera a religiosidade. A igreja, corpo de Cristo, essa igreja não é neutra. Ela não assiste as coisas passivamente. Ela não fica vendo a banda passar. Ela não fica vendo o diabo armar o picadeiro, fazer com que o seu público seja totalmente envolvido com entretenimento religioso. Não, a igreja de Jesus, ela não pode ser neutra e falar: não é o nosso problema. Esse é um problema da política, esse é um problema da estrutura social, esse é um problema da cultura. A igreja não fecha os olhos, ela não para. Por isso não podemos dizer que ela é neutra, até porque, se a gente olhar para a história da reforma protestante,
A gente vai ver o Martinho Lutero, aquele padre agostiniano, que se levantou para dizer assim, alguma coisa está errada aqui nessa comunidade. Alguma coisa está errada. E ele levantou 95 coisas que estavam erradas. E sabe o que aconteceu? Uma grande perseguição veio contra ele, e nós somos o resultado das suas teses, somos o resultado do seu inconformismo, somos o resultado do seu movimento, somos o resultado da sua não neutralidade. Martinho Lutero não foi neutro. Por isso que você está aqui, e por isso que nós estamos aqui para poder celebrar o nome de Jesus com liberdade. Porque um homem diz, eu não posso cruzar os braços e ver a igreja caminhando para a bancarrota, para a falência, para a destruição, e dizer que isso é normal. A igreja de Jesus nunca é neutra. É só olhar para a história dos avivamentos do século 18, 19 e 20. A igreja de Jesus varreu esse mundo com avivamentos. Missionários foram lançados para todos os cantos. Missionários foram lançados para todos os lugares. Muitas coisas aconteceram. Cidades foram transformadas, cabarés foram fechados, estádios deixaram de ter torcedores para que as pessoas pudessem ir à igreja. Irmãos, grandes coisas aconteceram em avivamentos, porque a igreja não é neutra. Ela não fica aqui fazendo cultinhos. Ela não fica fazendo agenda para a prefeitura, ela não fica fazendo agenda para o Estado, ela não fica fazendo agenda para a religião, ela não fica aqui fazendo oba-oba para as pessoas se sentirem confortáveis. A igreja de Jesus, ela não foi feita para ocupar um papel de neutralidade e imparcialidade. Onde as pessoas dizem, eu tenho o princípio da isonomia. Irmãos, para o inferno a isonomia. O que a isonomia diz? Eu não posso opinar porque eu não tenho condições de... Irmãos, a igreja tem posição, a igreja tem estrutura, a igreja não é imparcial, ela não é neutra, ela não fecha os olhos, ela não tolera a injustiça, ela não finge que está tudo bem, ela não fica batendo palmas e se entretendo com coisas dentro dela, enquanto o mundo está caminhando para o inferno e para a destruição. Irmãos, isso não existe. Agora existe sim na comunidade cristã. E aqui eu quero fazer uma diferença entre comunidade cristã e igreja de Cristo. Comunidade cristã é isso que talvez nós sejamos aqui. É isso que talvez muitas igrejas e templos e denominações sejam por aí. A comunidade cristã nada mais é do que um lugar onde as pessoas se reúnem, manifestam sua religiosidade, onde elas estão presentes e associadas a um grupo e possuem identidade com esse grupo. Isso é a comunidade cristã. A igreja de Jesus não é comunidade cristã. A igreja de Jesus é poder, é força, é movimento, é ação. A igreja de Jesus, ela não é imparcial, ou melhor, ela não é injusta, e ela também não é neutra. A igreja de Jesus, ela se posiciona, ela tem uma mensagem, ela tem uma postura para apresentar a esse mundo. A igreja de Jesus, ela representa o próprio corpo de Cristo nessa terra. Por isso que talvez o nosso DNA tenha sido tão distorcido, tão deformado, irmãos, que se a gente fizesse um teste de paternidade espiritual agora, talvez nós estaríamos órfãos. Eu estou dizendo isso não para a igreja de Sertanópolis, eu estou dizendo isso para aquilo que nós chamamos de comunidade cristã evangélica. Porque talvez o nosso DNA esteja tão parecido com o consumismo, onde as pessoas vêm para a igreja para conquistar bênçãos materiais. Talvez o nosso DNA esteja tão próximo da cultura desse mundo, onde as pessoas vêm para a igreja para poder amenizar as suas consciências pecaminosas. Talvez o nosso DNA esteja tão próximo de associação e de agremiação, onde as pessoas querem fazer parte de um grupo porque senão elas se sentem deslocadas, que o DNA da igreja talvez já foi há muito tempo soterrado, silenciado e sufocado. Eu me pergunto, olhando para a comunidade cristã dos nossos dias, que se nós fizéssemos um teste de DNA espiritual, talvez nós não encontraríamos o Deus como nosso Pai. Talvez encontraríamos o mercado, o consumo, o ego, o interesse, a religião, mas é provável que deixássemos o próprio Cristo de lado nesse DNA e não fôssemos compatíveis com o DNA de Cristo. Você parou para pensar? A própria igreja de Jesus não ter o DNA de Cristo. O próprio povo que leva o nome de cristão não ter a genética da espiritualidade do revolucionário chamado Jesus. Você parou para pensar nisso? Que as coisas parecem não fazer sentido quando a gente olha para o mundo atual. É a responsabilidade da igreja responder a esse mundo e fazer a diferença? Pois bem, irmãos, a igreja nunca é neutra
E nós precisamos aprender de que o DNA da igreja é causar revolução, é causar transformação. Eu já comentei com vocês aqui que alguns domingos atrás, eu tive um sonho que eu estava sentado aqui atrás, nesse púlpito, e olhando para a porta, e uma luz entrava por aquela porta, e uma voz dizia: uma igreja que não serve para transformar, deveria manter as suas portas fechadas e prestaria um favor à sociedade. Aquela mensagem, não sei se foi uma revelação de Deus, se foi um despertar psíquico, se foi alguma mensagem de um livro que eu li algum tempo atrás, eu sei que essa mensagem impactou meu coração. Porque se a igreja não está aqui para transformar, para que ela serve, irmãos? Para que ter pastor? Para que ter equipe de louvor? Para que ter momentos litúrgicos? Para que ter burocracia evangélica ou eclesiástica? Para que tudo isso, irmão? Se a igreja não está aqui para causar uma transformação nesse mundo, uma revolução onde a gente se posiciona, para que, irmãos, sermos igreja, se nós não estamos aqui para transformar? Agora eu queria voltar para aquele texto. Eu queria olhar para o Atos 17 e ver com vocês aqui alguns elementos muito fortes e marcantes que para mim deveriam ser recuperados por nós e por toda a igreja brasileira de uma maneira geral. Que nós deveríamos estar cuidadosos e cautelosos para que o nosso DNA não seja totalmente soterrado diante de tantas novas propostas que vêm com modelos e métodos para sermos igreja. Primeira coisa, E.M. Bounds foi um pastor inglês muito fervoroso que escreveu um livro chamado O Poder da Oração, e ele disse o seguinte: as igrejas procuram melhores métodos, mas Deus procura melhores homens e homens de oração. Homens gênero humano, inclua você também nisso, mulher. Enquanto as igrejas procuram melhores métodos, qual método que funciona? É o pastor que prega sem púlpito ou o pastor que prega com púlpito? É a igreja que tem telão ou a igreja que usa ainda projetor? É a igreja que tem... aquela igreja que tem pequenos grupos ou aquela igreja que tenha... Deus não procura melhores métodos. Porque o melhor método de ser igreja ainda continua tendo o DNA de Cristo. Continua sendo ter a revolução de Cristo na nossa vida. Então, a primeira coisa que aparece nesse texto é que Deus tem homens, e tem mulheres, e tem gente que pode fazer a diferença para Ele. Aquele povo judeu olhando para a sinagoga se esvaziando com gente sendo transformada pelo Evangelho, eles declaram uma palavra profética: esses homens. Aqui tem duas coisas, irmãos. Nesse pronome demonstrativo esses, declarando quem são aqueles, nós temos a força do indivíduo. Há uma identidade de quem eles são aqui. Quem são esses homens? Eles são representantes de alguma coisa. Eles não estão representando uma mercadoria. Eles não estão representando uma instituição. Eles estão representando uma pessoa. E eles dizem assim: esses homens chegaram também até aqui. E esses homens nós temos sabido, porque a notícia tem chegado antes, de que eles estão transtornando, colocando o mundo de cabeça para baixo. E é um erro pensar assim, de que eles estavam colocando o mundo de cabeça para baixo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas esses homens significa que esses indivíduos representam alguma coisa de força, de identidade, e que nós estamos assustados com isso. Irmãos, nós, segundo a carta do próprio apóstolo Paulo, capítulo 3 aos Coríntios, ele diz o seguinte: nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. O que faz o embaixador, irmãos? O embaixador é um enviado pela autoridade máxima do governo para representar a sua autoridade no outro país. O que é que esse mundo vê, irmãos? O que é que esse mundo enxerga de Jesus? Ele só enxerga de Jesus o que a gente mostra. Ele não enxerga o nosso templo confortável, a nossa fachada arquitetônica moderna. Ele não enxerga nossas programações midiáticas. O que esse mundo pode ver de Jesus é dado através da igreja. Não é através dos pregadores de televisão e nem dos youtubers. O que esse mundo pode conhecer de Jesus, vai conhecer através da igreja. Nós somos a identidade de Cristo nessa terra, somos indivíduos que representam, embaixadores de Jesus no trabalho, embaixadores de Jesus na universidade, embaixadores de Jesus na escola, embaixadores de Jesus na família, para os vizinhos, para a cidade, no ambiente público, no ambiente privado, nos setores mais espalhados. Somos embaixadores de Cristo enquanto indivíduos. E eu pergunto: o que esse mundo vê da sua igreja? Irmãos, não é a presbiteriana independente. Você pode escandalizar essa igreja,
Fazer o quê? Mas ai daquele que escandalizar o nome de Jesus e a igreja de Jesus. E que igreja as pessoas veem? Quando vem você, quando vem a mim. Que igreja elas enxergam? Quando me enxergam. Porque aqueles judeus falaram, esses aqui são representantes da igreja. Nós enxergamos neles os indivíduos que manifestam o que é o corpo de Cristo. E o que esse mundo vê da igreja que somos nós? Ai, eu adoro ir na igreja presbiteriana. Ai, a igreja presbiteriana tem uma boa fama na cidade. Olha, fico lisonjeado com essas palavras, mas e os nossos irmãos em particular? O que eles são da igreja de Cristo? Quando acaba o culto, quando eles não são mais tomados pela liturgia presbiteriana, o que eles são atrás de uma mesa de escritório? Quem eles são quando estão fazendo as suas atividades domésticas? Como eles se comportam quando estão em outros vínculos e círculos sociais? Que igreja que eles representam? Que igreja que eu represento? Irmãos, porque é fácil representar uma comunidade cristã, difícil é ser igreja de Jesus. Porque representar uma comunidade cristã é só fazer algumas coisas, esconder outras e está tudo bem. Agora, ser igreja de Jesus é um desafio muito maior para todos nós. Por isso que o texto diz, esses indivíduos. Mas o texto fala também que esses homens, no plural, ou seja, grupo. Há uma força grupal nisso. Há uma força construída em movimento. Esses indivíduos pequenos, por exemplo, esse polegar, esse indicador, são pequenos indivíduos. Parece que não tem muito significado quando estão aqui sozinhos, mas perca o indicador para você ver, ou perca o polegar para você ver, e você será incapaz de fazer o maior e o movimento mais complexo dos seres vivos espalhados sobre a face da terra. Pinça e rotação, pinça e rotação. Você sabia que só os seres humanos conseguem fazer isso? E ainda dizem que o macaco foi o nosso ancestral e o parente mais próximo, que não consegue nem mesmo fazer um retrato de uma criancinha, ou até mesmo fazer uma figurinha, uma pintura. E nós somos capazes de fazer obras de artes, porque nós temos isso aqui no nosso DNA. Sozinho parece que não faz muita diferença, mas quando a gente coloca junto, que revolução. Irmãos, Deus dotou a cada um de nós com capacidades, habilidades, talentos, performances, personalidades diferentes, irmãos. Eu não quero mais pastores Denis dentro dessa igreja, porque já é difícil tolerar um, imagina outros. Eu não quero uma formatação em massa, como na esteira do Fordismo, onde todo mundo faz somente aquela parte, e no final ninguém sabe o que está fazendo. Irmãos, a Bíblia nos chama multiforme a graça de Deus, que todos fazem um trabalho completo, e quando estão juntos são muito mais fortes, muito mais operantes e muito mais poderosos. Nós somos melhores quando estamos juntos, nós somos mais fortes quando estamos juntos. O único que sabe disso verdadeiramente parece estar atazanando a nossa vida com desunião, que é o Satanás. Enquanto a gente acha que o nosso serviço não vale, que a gente não presta para nada, e que a gente poderia ser desprezado na igreja, o Satanás ama esse tipo de conversa. Enquanto isso, Jesus está esperando a igreja unida, força, comunhão, grupo. Há uma força aqui, irmãos. Esses homens caminham juntos, eles fazem parte de um corpo, e o corpo se move para causar a segunda parte. Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo. E olha só, é abrangente, não é aqui em Tessalônica, não é na região da Ásia Menor, não, é por todo mundo. A gente tem ouvido que essa revolução tem chegado. E olha que interessante, o que a gente percebe aqui, esses homens têm causado alvoroço. Já percebeu em que tempo verbal que está isso aqui? No grego, queridos, que não é o português, que a Bíblia foi escrita, existe um tempo verbal que a gente não tem, que é chamado de presente contínuo. Significa que é uma ação que faz hoje e ela continua se desenvolvendo e se desdobrando, ela não para. O mais próximo de nós é o gerundismo. Os vendedores e os telemarketings adoram o gerundismo, né? Você liga lá para eles e diz, estarei transferindo sua ligação, estarei entrando em contato. Dá a impressão que ele está fazendo algo para você e que você está esperando por isso acontecer, quando na verdade ele está com pouca vontade de fazer e nada vai ser realizado de fato. Esse tempo que está, dá a impressão que está acontecendo agora, é o nosso gerundismo. Eu estou fazendo. Esse tempo é parecido com isso. A igreja de Jesus, ela tem causado alvoroço. Ela não causou, irmãos.
Nós não somos uma igreja passadista. A gente não fica vivendo de histórias passadas, de unções anteriores. A gente não fica olhando para o passado e dizendo, ai, no tempo da reforma, ai, o avivalista Jonathan Edwards, ai, no tempo do pastor Zambissa, ai, no tempo do pastor Denis. Irmãos, a gente não vive de passado. Passado é referência. A igreja vive no presente do indicativo, no agora. Tampouco ela fica olhando para o futuro e dizendo, ai, um dia quando a gente tiver um templo novo, ai, um dia quando a pandemia acabar, um dia quando eu me formar, um dia quando a gente tiver mais condições. Irmãos, a igreja não vive também no futurismo. Nós não somos nem passadistas e nem somos futuristas, irmãos. Nós somos presentificados, é no tempo que se chama hoje, conforme diz Hebreus capítulo 3, façam tudo que pode ser feito no tempo que se chama hoje, é agora. A gente não fica vivendo de passado e contando histórias, e nem fica na expectativa de um futuro que ainda não chegou. A igreja tem que causar alvoroço agora, irmãos. A igreja tem que transformar agora. Ela não pode transformar quando subir um presidente crente. Ai, o dia que nós tivermos um presidente crente, irmãos, esquece essa história. Esquece essa conversa, a gente tem que ser mais maduro. Ai, porque na época que a gente tinha aquele outro modelo de igreja era mais, irmãos, esquece. A gente tem que ser mais maduro. A igreja, ela vive no tempo presente, atuando agora, transformando agora, mudando o que pode ser mudado agora. Ela não terceiriza, ela não joga para outros, ela faz enquanto ela pode fazer no tempo que se chama hoje. Mas veja que interessante que essa igreja que tem causado alvoroço no presente, é uma igreja que causa dois tipos de alvoroço. Primeiro, ela traz um tipo de desconforto, e segundo, ela traz uma revolução. Que desconforto que ela traz? Ué, irmãos, a igreja de Jesus, não a comunidade cristã, a igreja de Jesus, onde ela chega, ela causa um desconforto. Jesus causou desconforto para os fariseus, e foi perseguido por eles. João Batista causou um desconforto para Herodes, e foi degolado por ele. Paulo causou uma certa ameaça para Nero, e foi também decapitado por ele. Nós temos a igreja primitiva, que ofereceu grandes transtornos ao Império Romano, e foi perseguido pelo Império. Nós temos o Martinho Lutero, que foi um homem que trouxe uma grande inconveniência para a Igreja Católica Apostólica Romana em 1517, e foi perseguido por ela. A igreja de Jesus, ela acaba incomodando, irmãos. Essa história de que a gente tem que ser simpático a todo mundo não é verdade, porque em algum momento a igreja de Jesus, ela vai ofender alguma coisa. E que espero que não seja a ofensa pelo mau testemunho, mas a ofensa do Evangelho, porque o Evangelho ofende, irmãos. Paulo diz em Romanos capítulo 1, eu prego o Evangelho de Deus, ele é loucura para o grego, ele é escândalo para o judeu, mas para nós, ele é o poder de Deus. Irmãos, nós continuamos pregando o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é loucura para esse mundo, ele escandaliza, ele ofende muitas pessoas, mas nem por causa disso, eu vou fazer a banda tocar no ritmo desse mundo, só porque eu não quero parecer desagradável, só porque eu não quero expor a verdade. John Hus, que foi um reformador que viveu em 1400, ele diz o seguinte, eu prefiro manter as pessoas vivas pela verdade do que matá-las pela mentira. E é o que esse mundo tem feito com a gente, irmãos. Vende muitas mentiras para nós, para que a gente as consuma, e depois a gente acabe morrendo sem a presença da verdade. A verdade incomoda, a verdade traz desconforto, a verdade é uma pedra no sapato muitas vezes. Por isso que a Bíblia fala em João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Porque a mentira não libera, a mentira não liberta, mas a verdade sim. Só que conhecer a verdade é um grande desconforto. Quando você está conversando com uma pessoa e fala assim, o que você acha do nosso casamento, por exemplo, conversa com o seu cônjuge. Aí ela olha para você e fala assim, você quer a verdade? Rapaz, não dá um frio na barriga? O que vai vir agora aí? Porque a verdade incomoda. É mais gostosa a mentira que bafeja em nós um certo tipo de alívio do que a verdade que confronta para a mudança. Irmãos, a igreja de Jesus, ela de alguma forma ela incomoda. E se ela não está incomodando, significa que tem alguma coisa errada. Ela se tornou só uma comunidade cristã, que tem nome, parece com uma agremiação, mas na verdade deixou de ser o DNA da igreja de Jesus. Agora essa igreja que incomoda, é também uma igreja que revoluciona. Irmãos, se nós formos olhar
o DNA do fundador da igreja? Ah, irmãos, olha o que esse fundador da igreja disse. Ele pregou o sermão da bem-aventurança, dizendo: bem-aventurado, feliz é aquele que chora, porque vai ser consolado. Irmãos, ele olhou para os discípulos e falou assim: se alguém quer ser o maior, seja o menor. Em outro momento ele olhou e falou: vocês querem ser servidos? Então sirva primeiro. Numa outra situação ele olhou para as pessoas e disse: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ele coloca esse mundo de ponta cabeça. Não, vamos inverter. Ele coloca esse mundo na ordem certa, irmãos. Porque sim, esse mundo está invertido, os valores estão mudados, mas o evangelho vem para colocar as coisas no seu devido lugar. Ele vem encaixar o que está fora de controle, o que está fora do padrão. E Jesus fala: se vocês querem ser conhecidos como meus discípulos, vocês vão se amar. Olha a revolução, olha a bandeira que esse homem levantou. Se vocês querem ser conhecidos, se amem. Agora, como é que eu posso dizer que uma igreja de Cristo é a igreja com o DNA de Cristo se tem fofoca, se tem inimizade entre irmãos, se tem interesse mesquinho e próprio, se tem traição, se tem mentira, se tem negligência, se tem intolerância, se tem ofensa? Porque Jesus falou: se vocês querem ser meus discípulos e conhecidos no mundo, vocês vão ter que partir pelo princípio da revolução. A revolução é o amor. Amem que vocês vão ver a transformação acontecendo. Mas o que a gente quer? A gente quer um outro tipo de transformação. A gente quer um outro tipo de revolução. Uma revolução que não nos envolva. Mas, irmãos, não tem como a igreja de Jesus não ser revolucionária se ela é do próprio Jesus. Você lembra o que ele disse? Ele falou assim: se alguém bater na tua face, devolve a outra com um soco de direita. Ele disse isso. Ele falou: dê a outra. Irmãos, isso é revolucionário. Na lei do talião, olho por olho, dente por dente, Jesus fala: dê a outra face. Jesus falou assim, na nova tradução do pastor Denis Vicentinho agora. Jesus disse: se alguém te pedir a bolsa, dá também o carro. Jesus falou: se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Ou seja, vai levar minha bolsa? Então leva o carro também. Irmãos, isso não tem lógica, mas é lógico que não tem lógica. Porque nós estamos falando de um revolucionário. Por isso que a igreja não pode atender ao padrão desse mundo. Por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 12, falando para a igreja, falando para você e para mim: não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformação, revolução e não conformação. Isto é o elemento do DNA da igreja de Jesus, irmãos. Somos revolucionários e a gente precisa se impor nisso. A gente precisa ocupar o nosso papel, porque senão a gente vai continuar delegando e terceirizando. Não, o que é revolucionário nesse mundo é a direita, a extrema direita com os bolsonaristas. Sim, esses agora vão mudar o Brasil, esse Brasil vai ser diferente. Não. O que vai revolucionar o Brasil são os esquerdistas. Sim, esses com a proposta de uma ação social, de uma política mais voltada para as minorias. Esses sim vão revolucionar a nossa sociedade. Irmãos, e nesse discurso politizado, sabe o que a gente está fazendo? Nada! Porque a gente espera o Bolsonaro fazer alguma coisa por nós. E sinceramente, irmãos, vocês acham que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa andando de moto na praia do Tijuca? E sinceramente, você acha que o Lula vai conseguir fazer uma grande revolução com um tanto de acusações e um tanto de problemas que ele trouxe diante de 16 anos de governo com a sua legenda? Irmãos, enquanto a gente está olhando as legendas, enquanto a gente está esperando alguma coisa, algum misticismo político acontecer no mundo, a igreja está amarrada, está fechada, está amordaçada, está discutindo política no Facebook. Irmãos, a igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda, a igreja tampouco é de centrão, a igreja é do alto, irmãos, ela é do alto, ela não é politizada, a igreja não é política, a igreja é profética. E todas as vezes que a igreja se envolveu com a política, ela perdeu o seu caráter profético, deixou de denunciar mazelas. Então para com essa história de que alguma coisa política tem que acontecer para o nosso mundo melhorar. Irmãos, não tem salvação para esse Brasil, não tem salvação para essa Sertanópolis. Pode eleger os vereadores que quiserem com respeito aos da nossa igreja, pode eleger o prefeito que quiser com respeito aos nossos candidatos, mas enquanto a igreja se silenciar, as transformações não vão acontecer. Não vão acontecer, porque a salvação para esse mundo, a transformação para esse mundo, vem da igreja de Jesus. É essa que tem a responsabilidade, é essa que tem a mensagem para todos os âmbitos da sociedade. Ela tem a palavra da restauração.
Não uma legenda, irmãos, não um segmento, não os empresários, nem as minorias. É a igreja de Jesus. Ela tem a mensagem transformadora. E por fim, eles dizem: esses que têm causado alvoroço, têm trazido desconforto e têm trazido revolução, vieram e chegaram até aqui. O que a gente só ouvia falar, eles vieram fazer. Essa é a característica da igreja: movimento. Ela chega em lugares onde as pessoas pensam que não chega mais. Aquele tanque de Betesda tinha um homem que estava 38 anos aleijado, paralisado. Sabe quem foi ver ele? Quem foi vê-lo? Jesus. Porque Jesus chega em lugares onde as pessoas já acham que não há mais solução. E a igreja de Jesus deveria, no mínimo, ser bem parecida com ele. Uma igreja em movimento, uma igreja que vai adiante, uma igreja que está na vanguarda e não na retaguarda, dando desculpas, dizendo: ai não, não é comigo, ai não é a cultura, ai não, sabe, não tem dinheiro. Não, irmãos, a igreja de vanguarda que vai, que se movimenta. Para que serve um corpo se não for para colocar em movimento? Eu já tive a experiência de visitar pessoas tetraplégicas, e que triste, irmãos, todo aquele complexo biológico, dedos, pernas, tendões, músculos, ligamentos, todo esse complexo biológico parado em cima da cama, irmãos. Que triste, não é? Que triste ver a igreja de Jesus, irmãos. Que triste ver o povo de Deus aqui nesse Brasil espalhado sobre a face da terra. Que triste ver a gente ainda deitado eternamente em berço esplêndido. Que triste ver a nossa paralisia. Que triste a gente ligar a nossa TV e dar de ombros às coisas que nós deveríamos estar lutando por elas. Que triste, irmãos, ver a paralisia generalizada que tem sido tomada em muitos lugares que se chamam de templos evangélicos. Para que servir um corpo se ele for ficar parado, irmãos? Para que Deus te colocar no corpo com todo esse talento, com toda essa possibilidade, para você esquentar a cadeira? Para que Deus vai usar você se for para você ficar parado, paralisado, dando ainda desculpas? Para que Deus vai me usar, irmãos? Para que toda essa capacidade? Por que Deus te deu esse recurso financeiro? Por que Deus te deu esse talento para você cuidar de pessoas? Por que Deus te deu essa liberdade de agenda, onde você pode se ajustar para poder servir? Para que Deus te deu essa capacidade de ouvir pessoas? Para que Deus te deu essa capacidade de você com instrumentos? Para que Deus te deu essa capacidade de servir crianças? Para que, irmãos? Um corpo cheio de riquezas e complexos, cheio de coisas maravilhosas, ficar parado, deitado, paralisado, letárgico. Qual é o propósito disso, irmãos? A igreja de Jesus é movimento. Esses que a gente ouvia falar chegaram aqui. Vai chegar, irmãos, e vai chegar. A igreja de Jesus tem que chegar. A igreja de Jesus tem que avançar nessa cidade, irmãos. A gente não pode dizer que a pandemia paralisou a igreja, porque a igreja de Jesus não pode ser detida. Ela nasceu em movimento, irmãos. Atos capítulo 1 versículo 8, Jesus disse assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês ficarão aleluiados, dando glórias e pulos de alegria dentro da igreja. Não, irmãos, Deus não deu o Espírito Santo para a gente ficar cantando e dançando. O texto continua dizendo: e vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão ser os meus embaixadores. Vocês vão ser o meu corpo. Eu vou me movimentar nessa terra. Eu vou me achegar a esse país. Eu vou visitar essa cidade através da sua vida, porque vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A igreja nasceu em movimento. Ela não nasceu paralisada. Ela não nasceu enclausurada entre paredes. Ela não nasceu com dogmas ou doutrinas ou placas denominacionais. A igreja de Jesus nasceu sem endereço fixo. A igreja de Jesus nasceu para ser você na sua vida, transformando pessoas. Isso é a igreja corpo de Cristo. O demais, irmãos, é comunidade cristã. A igreja de Jesus nasceu em movimento. Tanto movimento que ela chega em lugar onde a gente nem imagina que chega. Ela chega naquela casa onde tem violência e transforma o violento em pacificador. Ela chega naquela casa onde tem abuso e transforma abusador e abusado em seres santificados pela graça de Deus. Ela chega naquela casa, a igreja de Jesus, onde tem ressentimento e traz perdão. Ela chega naquela empresa onde só existe lucro e ganância e traz generosidade.
Ela chega naquela casa onde só tem ofensa e traz bênçãos. Irmãos, a igreja de Jesus, ela entra, ela se mistura, ela se penetra, ela avança. Irmãos, a igreja de Jesus, ela vai tomando territórios, ela vai chegando em lugares onde o diabo falava, era meu, e a igreja fala, não, não é mais seu, agora é de Jesus. Irmãos, que delícia falar sobre isso. Como eu quero, irmãos, que acabe esse culto logo, para a gente poder voltar para nossa casa com essa mensagem e falar, Deus, eu quero ser essa igreja que vai em movimento onde o Senhor quer me usar. Porque a igreja em movimento, ela vai recuperar territórios que o diabo fala que é dele, ou não. Mateus capítulo 16, Jesus diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso significa, irmãos? Significa que a gente está com medo do inferno vir contra nós? Não, é o inferno que está com medo da igreja se levantar. Não tem nada mais legal para o diabo do que uma igreja paralisada e amorfa. Nada mais bonito. Porque o diabo sabe do potencial que ela tem. Jesus diz, quando eu levantar a minha igreja, ela vai marchar sobre a terra, ela vai desterritorizar os lugares onde o diabo acha que é dele, ela vai levar luz onde há trevas, ela vai levar paz onde há guerra. A igreja de Jesus vai chegar em lugares onde diz que o diabo é o Senhor, porque a porta do inferno não pode conter o avanço da igreja. Não pode, irmãos, não pode. Nada pode parar a igreja de Jesus. Pode parar a comunidade cristã, pode enfraquecer a comunidade de pessoas que se reúnem na religião, mas a igreja de Jesus, essa é imparável. Nem o diabo conseguiu e nunca conseguirá. Eu quero fazer parte dela. Eu queria convidar você a vir comigo para encontrar esse caminho onde nós podemos ser igreja, corpo de Cristo e uma comunidade revolucionária. Não é possível que Deus te levantou, te posicionou nessa terra para você ficar deitado eternamente em berço esplêndido, sem se levantar para fazer a diferença. O DNA da igreja de Jesus é revolucionário. Então revoluciona. Ai, pastor, mas as estruturas sociais. Ai, pastor, mas a cultura. Ninguém está falando para você meter agora uma camiseta diferente, sair na rua marchando. Por que você não revoluciona a sua casa? Por que você não revoluciona o trabalho onde você está? Ao invés de ficar naquela conversa que não leva a lugar nenhum, numa patifaria de malícia, por que você não revoluciona a conversa daquelas pessoas? Por que você não revoluciona a sua amizade? Por que não revoluciona a sua igreja? Lugares, departamentos, lugares de serviço. Para que ficar pensando sempre no macro, dizendo, eu não tenho recurso suficiente? É claro que não tem. Nem precisa ter. Porque toda a transformação começa aqui e agora com pequenas coisas. Paulo e Silas estavam pregando para judeus. E isso revolucionou o mundo da época. Talvez você ministrando crianças possa revolucionar uma criança que vai surgir de lá. E será um missionário para abalar Índia, África, Oceania e mostrar o evangelho até os confins da terra. Talvez você revolucionando no seu serviço na igreja possa alcançar muitas pessoas que olham para a igreja, estão desiludidas dela, porque acham que é um grupo de pessoas que só buscam seus interesses próprios, narcisistas e individualistas. Quem sabe você servindo mostre a face da igreja de Jesus e não mais da comunidade cristã. Revolucione, irmão. Revolucione, meu irmão. Vá servir onde precisa, vá ser bênção, vá ser embaixador de Deus aonde Ele te chamar. Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Quando Ele colocou a gente diante dessa mesa, eu quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Ele disse, vocês fazem parte de um corpo. Quando vocês comem do meu corpo que é dado a vocês, vocês fazem parte de um corpo. Quando vocês bebem do meu sangue, vocês estão participando do meu corpo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando tomar da ceia essa noite, você que assiste na sua casa e vai pegar o cálice e o pão. Irmãos, olha aqui para mim, é ceia. Olha aqui. Olhe para esse elemento que te conecta a Jesus. Não é a equipe de louvor, não é o pastor. Esse elemento te conecta ao corpo de Jesus, irmãos. Se conecta à igreja verdadeira de Jesus. Esse cálice derramado por nós nos faz responsáveis por aquilo que vivemos nessa terra. Irmãos, há uma responsabilidade muito grande de ser chamada de igreja de Jesus, de representá-lo. Há um peso sobre nós, irmãos, de representar esse corpo moído, esse sangue vertido. Eu não sei que argumento mais usar, irmãos, para convencer você de dar um salto da sua vida e mudar comportamentos e ser uma bênção nesse mundo. Por isso que agora, na minha incapacidade, eu clamo ao Espírito Santo, que se você não entendeu nada até agora, pelo menos participando da ceia, e aí na sua casa,
Sinta que você faça parte da igreja de Jesus e que há algo que você pode fazer para revolucionar esse mundo. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar essa canção, irmãos. Pode apagar as luzes, por gentileza. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir participar dos elementos. O elemento que nos torna filhos de Deus, parte da igreja de Jesus. Pai, nós apresentamos ao Senhor esse momento de ceia. Nós apresentamos ao Senhor esse momento de igreja, onde a gente senta à mesa, e aqui não tem maior, não tem menor, não tem pastor, não tem líderes, não tem liderados. Aqui só tem teu povo, e assim deveria ser, Pai. O povo que marcha, que anda, que se levanta e que revoluciona esse mundo apodrecido por comportamentos tão tristes e cruéis. Senhor Jesus, eu não tenho mais argumentos humanos para usar, para despertar a consciência da igreja de que a gente não pode ser comunidade cristã, que a gente deve ser corpo de Cristo marchando sobre essa terra. Então, Espírito Santo, eu dependo de Ti para que essa mensagem se torne viva e esse momento de ceia se torne marcante, para que a gente saiba exatamente o que está fazendo aqui essa noite por Ti e em Ti. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto cantamos, irmãos, nós temos mesas aqui à frente, mesas ao fundo. Você é convidado para vir participar da ceia conosco. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Já te adora. Vamos cantar mais uma vez, todos juntos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno,
declarar uma última vez, só as nossas vozes. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa ir na paz de Cristo, transformar a sua realidade através da presença de Deus, agindo nas suas atitudes, nas suas palavras. Que Deus te abençoe, uma excelente semana, no nome de Jesus.